Vamos lá, pessoal. Martini Neto aqui com vocês, analista de derivativos da AgriInvest, para mais um vídeo de análise. Neste vídeo, para nós analisarmos o complexo soja, vamos comentar como anda o comportamento técnico, o comportamento gráfico da soja, do farelo e do óleo de soja, traçar aí suportes e resistências e possíveis cenários a partir das movimentações dos preços. Bom, eu já tenho aqui na tela para nós o gráfico da soja. Nós na última semana comentamos a respeito de uma lateralização de preços, então a soja ela fez uma movimentação de alta partindo de janeiro até meados de março. Tivemos um topo aqui marcado na região de 12,25. Fizemos um ajuste técnico. Esse ajuste veio buscar a região de suporte dado aqui pela bipolaridade dos preços. Então, na análise técnica, o que era uma região de resistência, que no futuro torna-se uma região de suporte. Então, repara que a lateralização que nós tivemos recente, ela encontra suporte nos topos anteriores rompidos. Então, eu vou colocar num gráfico de linha aqui, nós vamos observar que tivemos suporte no curto prazo aqui nesta lateralização na casa dos 11,50 e resistência aqui na casa dos 11,70, 11,75. E ao longo da última semana, principalmente no final da semana e na sexta-feira, mediante movimentação do farelo, nós temos a tentativa de rompimento dessa lateralização para cima. Então, se nós observarmos ao longo da próxima semana fechamentos acima do 11,75, 11,70, possivelmente nós vamos ter uma retomada da movimentação de alta, buscando aqui a região do topo na casa dos 12,25 e depois nós temos, né, se nós olharmos para o gráfico contínuo da soja, nós vamos observar aqui que nós temos essa região dos 12,30 como importante e depois acabamos tendo um vazio gráfico aqui que pode sim causar uma movimentação maior para os preços da soja. Então eu pegaria talvez toda esta pernada e jogaria ela para cima a partir do último fundo. Então não podemos descartar a possibilidade de 13,10, 13 e 15 ali para possíveis alvos na alta da soja. Claro que para isso teríamos que observar o rompimento dado pelo último topo aqui deixado, né? Então rompimentos e fechamentos acima poderiam causar aí movimentações maiores na alta. Pelo contrário, se no decorrer da próxima semana os preços vierem a enfraquecer e fecharem abaixo do 11,50, daí nós poderíamos ter alguma movimentação inversa. Então é um ponto relevante agora para os preços. Então poderia haver alguma reversão pivô de baixa, fechamentos abaixo de 11,50 poderiam desencadear numa realização maior para os preços da soja. Então bastante atenção, é um ponto de bipolaridade, um ponto de inflexão para os preços, por assim dizer, e pode sim sinalizar uma retomada interessante né, uma retomada na ponta altista para os preços. Dei uma embaralhada aí, peço desculpa. Então, essa seria a análise para a soja. Vamos dar um pulinho no farelo, porque o farelo fez sim uma movimentação interessante de alta ao longo da última sexta-feira. Tivemos uma forte valorização, 4,5%. E essa retomada da movimentação do farelo vem buscar uma resistência que vem segurando os preços na casa do 330. Então, vamos observar o rompimento do farelo acima do 330 pode sim trazer uma movimentação altista interessante. Tem o próximo alvo lá na região dos 345. Por quê? Daí eu vou trabalhar a possibilidade deste canal aqui com vocês. Então eu tenho fundos mais altos e poderia traçar uma linha paralela. Então, possibilidade de buscarmos o 345. Não só isso, quando nós pegamos este fundo com este fundo, nós podemos traçar uma linha de tendência de alta com uma inclinação maior, e isto aqui poderia ser um
pivô de alta, né? Então teríamos isso aqui. E aí poderíamos pegar então a perna anterior, a movimentação anterior, e projetar para cima a partir do último fundo. Perceba que em termos de simetria temos sim a possibilidade do 345. Então atenção aqui ao farelo, que está assim numa região de resistência importante. Eu gosto de sempre mostrar aqui o gráfico de linha, né? Então não obtemos fechamento assim, não obtivemos, desculpa, fechamentos acima do 330, mas ao longo da próxima semana, se tivermos esse rompimento, vamos buscar a casa dos 335, dado o topo ali de novembro de 2025, e depois então aquele alvo que eu comentei na casa dos 345. Pois bem, e se isso não acontecer, Martini? Bom, podemos observar alguma movimentação de correção para os preços. Essa correção ela poderia vir buscar a linha de tendência. Então nós temos aqui 320 já funcionando como um suporte relevante e o suporte estrutural na casa dos 310, dado todo esse suporte aqui do passado e enfim, aonde eu colocar um xizinho, nós tivemos um fundo relevante na casa aqui dos 310. Então é um suporte bem relevante para os preços, beleza? Então atenção, podemos sim, pelo fato de ter subido muito, observar alguma lateralização, até mesmo alguma correção, mas o viés segue sendo mais altista agora para o farelo, tá? Atenção aí ao farelo. E o óleo de soja que já vinha forte. Então perceba que os derivados da soja sinalizam aí movimentações altistas, tanto o farelo quanto o óleo de soja, que apesar da correção da última semana, não perdeu a sua estrutura altista. Veio comentando nos vídeos que nós rompemos aqui uma faixa importante na casa dos 64. Essa resistência dos 64 torna-se um suporte para os preços. E agora nós temos objetivos lá na casa dos 72, bem como na casa dos 76 para o óleo de soja. Então, sim, é uma correção técnica, mas que não muda aqui o viés do farelo, desculpa, do óleo de soja. Eu vou ficar mais baixista para o óleo, tão somente se ele perder a casa dos 64. Poderia, né, dizer que isso aqui ainda é um triângulo ascendente, com possibilidades de rompimento. Então, vamos observar, o óleo ainda mantém seu viés altista, mesmo que passe por uma lateralização, poderia ser aqui um retângulo, mas para mim o 64 acaba sendo o suporte estrutural aí do óleo de soja. Caso perdido a casa dos 64, aí sim podemos pensar em reversões de tendência para o óleo. Enquanto isso, eu acredito ainda em um movimento estrutural mais altista para o óleo de soja. Beleza? E resistência importante aqui na casa do 69, 69,70, que foi o último topo deixado. Para continuidade no movimento, nós temos e dependemos aí do rompimento da casa do 70, 69,70 para maiores movimentações na alta. Bom, pessoal, essa é a análise do complexo soja. Eu fico à disposição de todos. Qualquer dúvida, encaminha para nós ali na mesa de derivativos. Operações que desejam, venham falar conosco. Estamos à disposição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo de análise.